Missão ingrata do jornalista que se obriga a escrever a respeito dos adversários eventuais do Brasil nas oitavas de final da Copa da Rússia/2018 antes mesmo de saber de que forma a seleção do Brasil se comportou no pré-e qualificatório do seu grupo e diante da Sérvia. Pois foi conceitualmente de propósito que não coloquei nenhuma pontuação na frase que iniciou este texto. Quis simbolizar a tensão que envolve uma rodada como a desta data. Bem, de pulmões resgatados, debelada taquicardia, eu me permito afirmar que a brava gente de Adenor Bakshi, o Tite, não chegou a se abalar na sua pugna diante da Sérvia, resultado de 2-0, tentos de Paulinho e de Thiago Silva, sem que o arqueiro Alisson Becker deparasse com qualquer susto. Mas, de que maneira transcorreram, no grupo F, aquele dos adversários, as peripécias que levaram a Suécia e o México ao próximo patamar da Copa? Mesmo a Coreia do Sul, que entrou nas pugnas da quarta-feira, 27 de junho, zeradinha em pontos, tinha lá as suas chances de se classificar. Na Arena de Kazan, capacidade para 42.873 pessoas, desafiaria a Alemanha, 3 pontos. Os pupilos de Shin Tae-yong, ou os guerreiros de Taeguk, claro, precisariam vencer e torcer para que o México, 6, superasse a Suécia, 3. Nesse caso, os aztecas de Juan Carlos Osório ascenderiam aos 9 pontos e aconteceria um tríplice empate na segunda posição, a vaga então decidida no saldo de tentos ou até no critério novo do fair play, número e cor dos cartões. A Mannschaft de Joachim Löw, a detentora do troféu desde o Brasil/2014, se garantiria com triunfo no caso de acontecer um empate entre o México e os atletas das Tricronen de Jane Anderson. Também se garantiria com um empate se os aztecas ganhassem da Suécia. A Suécia, por sua vez, se garantiria com uma vitória desde que a Alemanha não passasse pela Suécia, ou ainda com um empate, se a Coreia do Sul suplantasse a Alemanha. E o México? Tarefa mais óbvia dos aztecas, a quem bastaria sustentar o 0x0. De todo modo, nas vésperas da Copa, além da preparação físico-técnica, Osório havia proposto aos seus comandados um inusitado trabalho de teor psicológico. Em 2016, depois que a sua equipe levou uma tunda inesquecível na Copa América, o placar brutal de Chile 7x0, ele decidira acrescentar, à sua comissão, um personagem nada trivial, Imanol Ibarrondo, um basco de Bilbao, um ex-zagueiro do Atlético, transformado em mestre de autoajuda. Osório desejava os 9 pontos. Muito bem. Pausa para recuperar o fôlego. Por itens. Apesar da manutenção de diversos astros da seleção de 2014 e dos famigerados 7x1 do Mineirão, é uma tolice e é uma inutilidade buscar alguma semelhança com a Mannschaft de hoje. Apesar do seu absoluto domínio territorial, na etapa inicial de Kazan os pupilos de Löw se limitaram às bolas levantadas sobre uma retaguarda na teoria sem impulsão e coube aos guerreiros a melhor chance, aos 19, numa falta batida por Jung Go-eong que o arqueiro Neuer quase transformou em um frangaço. Em Ecaterinburgo, apesar do excelente preparo físico do elenco de Osório e apesar da aguçada concentração mental que, talvez, se deva mesmo ao mestre Ibarrondo, a Suécia prevaleceu, desperdiçou 2 oportunidades cara a cara com o arqueiro Guilherme Ochoa, e ainda pediu um pênalti, num suposto desvio de braço por Chicharito Hernández. Néstor Pitana, árbitro da Argentina, hesitou, mas o seu compatriota Mauro Vigliano, na cabine do já célebre VAR, sem titubear decretou como inexistente. O panorama se alteraria profunda e dramaticamente aos 50 quando, num raro ataque com a bola pelo chão, a esquadra das Três Coroas realizou um x0 num chute de Augustinsson, no ângulo esquerdo da área pequena dos aztecas. A Suécia subia aos 6 pontos e ultrapassava o México na tabela graças ao quesito do confronto direto. Aos 61, então, num pênalti de fato, Granqvist faria 2x0 pelos escandinavos. Aos 74, num autogol de Álvares, 3x0. Demoliu-se a estrutura carinhosamente erigida por Osório e Ibarrondo. Pior,
Alemanha, em Kazan, atolimada, não conseguia perfurar a tentíssima muralha rubra do Oriente. Sofrimento tedesco. Gigantesco. Com 5 minutos ainda de expectativa, depois de um cruzamento precioso de Drexler, o zagueiro Hummels testou por cima do travessão, a 3 metros da meta de Julian Ou. Nos acréscimos, Mark Geiger, mediador dos Estados Unidos, anulou um tento de Kyongon, que o VAR do holandês Danny McKellie revalidou. A Coreia do Sul ainda dobraria a humilhação patética, inacreditável, da Mannschaft, 2x0. Son Heung-min. Nunca, antes, na fase básica de chaves da Copa, a brava Alemanha havia padecido uma despedida tão veloz e tão lancinante. Aus. Fora. Auf Wiedersehen. Adeus, campeã. Aliás, a seleção do agora ex-todo-poderoso Joachim Low se limitou à última colocação no grupo F, atrás da Suécia, do México e da Coreia do Sul. Na próxima segunda, 2 de julho, em Samara, o Brasil tentará preservar a sua vantagem histórica sobre os aztecas, em 40 confrontos até aqui, 23 sucessos a 10, 73 tentos a 36. Quanto aos escandinavos das Três Coroas, viajarão a São Petersburgo, na terça, dia 3, para desafiar a Suíça, vice do grupo E. Gostou? Clique em compartilhar, em tweetar, ou deixe a sua importante opinião em comentários. Muito obrigado. E um grande abraço.